Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, e nós vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus. Hebreus, localize aí, capítulo de número 13, a partir, Gabriela, do versículo de número 7. Em tuas mãos, Senhor, enquanto você vai localizando aí. Oh, aleluia. Quantos querem estudar um pouquinho a palavra de Deus nessa noite? Que ainda tem forças para cultuar o Senhor? Aleluia. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco. Ora, cante. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, ela está encerrando a carta, o autor está encerrando a carta, é o último capítulo. E ele vai falar sobre alguns deveres de nós como crentes em Jesus. No início do capítulo ele vai falar dos deveres sociais, como cidadãos, como devemos nos comportar como crentes. Mas no versículo 7, guarde bem o que eu vou falar para você. No versículo 7 em diante, é sobre os deveres espirituais. E o tema do estudo de hoje é deveres espirituais do crente. Quais são os deveres? Porque na vida cristã, a gente tem deveres. Então vamos ler juntos? Hebreus 13, a partir do versículo 7, está aí na sua Bíblia? Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vocês não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos ou manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar, isso, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E o finalizando 17, obedecei a vossos pastores,
e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ei, Deus. Senhor, nós te louvamos, e mais uma vez nós pedimos a bênção do Senhor, para este momento de estudo da palavra. Toma o primeiro lugar em tudo que iremos fazer, em nome de Jesus, amém. Senta, por favor. Obrigado, Tainá, obrigado, irmãos. Bota na tela aí para a gente o versículo de número 7, nós vamos estudar a palavra de Deus. Como eu disse para vocês, o autor ele vai falar sobre alguns deveres, Fernanda, espirituais do crente. E no versículo 7 ele diz assim, acompanhe comigo por favor: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Eu não sei, parece que os irmãos estão sentindo frio. Eu não estou sentindo frio não, mas estou vendo. Está com frio, né? Vocês estão com frio? Lá em cima então eles estão gelando lá em cima, né? Quer que desligue o ar-condicionado? Vocês querem que desligue? Estão tão incomodados assim? Não? Lembrai-vos dos... Daqui a pouquinho vai aquecer aqui. Vai dando glória a Deus. É que daqui a pouquinho você está com calor aí. Lembrai-vos dos vossos pastores. Parece que o autor aos Hebreus, ele deseja orientar a igreja com relação a pastores. Preste bem atenção. Pastores. A gente não sabe muito bem se foram pastores que pastorearam aquele rebanho e faleceram, já tinham partido para o Senhor, ou se eram pastores, atenção à palavra, tá? Atenção à palavra. Atenção à palavra. Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrar os pastores. Então parece que o autor aos Hebreus, ele tem uma preocupação de que a igreja não se esqueça dos seus pastores, os pastores que pastorearam o rebanho. Nós não sabemos se esses pastores haviam falecidos, ou se eles estavam tão velhos e já jubilados, que não tinham mais como pastorear a igreja. E me parece que a preocupação deles, Vinícius, era exatamente com que a igreja não deixasse esses pastores de lado, não deixasse esses pastores abandonados, porque se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é a ingratidão. Foram pastores que pastorearam aquele rebanho, cuidaram daquele rebanho, apacentaram aquele rebanho, deram a vida por aquele rebanho, e quando chegaram a certa idade, parece-me que a igreja havia esquecido deles, abandonado eles, deixado eles de lado. E se tem uma coisa que nós precisamos entender como dever espiritual nosso, é cuidar bem dos pastores, é zelar pelos pastores. A igreja tem a responsabilidade de cuidar dos seus pastores, de zelar pelo seu pastor, de prover alegria ao coração do pastor e não tristeza. É o que o autor aos Hebreus vai trabalhar nessa temática. Ele diz: lembrai dos vossos pastores, mas a princípio parece que são os pastores jubilados, que vos falaram a palavra de Deus. Percebe que o termo está no pretérito, no passado. Vos falaram a palavra de Deus. E ele diz: lembre deles, não se esqueça deles, porque muitos pastores que foram grandes homens de Deus, heróis na fé, hoje estão esquecidos em alguns asilos por aí afora, desprezados pela igreja. Não tem mais sentido, não tem mais valor, porque já não prega mais, porque agora está adoentado, está acamado, não funciona como pastor mais. Então entrou um pastor novo, e o pastor antigo foi deixado de lado, desprezado, esquecido, e muitas das vezes passando dificuldades, necessidades, precisando de amparo. E a igreja que deveria prover este amparo, esse socorro, este abrigo, a igreja esquece dos seus pastores. E eu deixo essa palavra a vocês: quando eu ficar velho, não se esquece de mim. Quando eu ficar velho, que eu não tiver mais função, que eu não pregar mais, que eu não tiver mais vigor para pregar, para ensinar,
Não esqueça do pastor Luciano. Procure saber como está a família do pastor, se eles estão abrigados, amparados, auxiliados. Porque pastor, irmão, pastor não é profissão. Eu não tenho INSS pago, pastor não tem essas coisas. Pastor não tem vínculo empregatício. Pastor trabalha anos e anos e anos e anos, e muitas vezes a igreja demite o pastor e coloca outro, e aquele pastor fica esquecido. Mas Deus na sua palavra diz: cuide dos vossos pastores, não se esqueçam dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então ele vai dizer que a igreja deve estar sempre atenta, olhando para a fé desses homens de Deus que passaram pastoreando o rebanho, que cuidaram do rebanho de Deus, que a fé deles seja imitada, que a sua maneira de viver seja... Isso também gera uma responsabilidade a nós pastores, de viver uma vida que possa ser imitada pelos outros, de buscar viver uma vida irrepreensível, de buscar viver uma vida santa, não perfeita, mas uma vida santa. Para quê, pastor? Para que nós sejamos modelos para o rebanho, atentando para a sua maneira de viver. Olha o que diz o versículo de número 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por que ele fala isso? Porque parece que esse texto parece que está desconexo do texto. Não, ele está exatamente ensinando o seguinte: pastores passam, pastores envelhecem, pastores morrem, grandes homens de Deus, verdadeiros leões na fé, verdadeiros heróis da fé, homens que ganharam muitas milhares de almas, passam, grandes pregadores passam, grandes evangelistas passam, grandes homens usados por Deus em cura passam, mas tem um que vive eternamente, e é Ele que cuida da igreja, Ele que zela. Ah, meu Deus, se esse pastor morrer, a igreja acaba. Não, a igreja não está firmada no pastor, a igreja está firmada em Jesus Cristo. Ele é a coluna da igreja, Ele é a base principal. Quem pode dizer glória a Deus aí? Pastores passam, Eliseu, obreiros passam, não vivem para sempre, é um tempo de vida, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Isso fala de eterno, isso fala de eternidade. Ele está dizendo: os homens mortais que pastorearam a igreja devem ser cuidados, devem ser apreciados, reverenciados, respeitados, cuidados, mas lembre-se disso, não são eles que mantêm a igreja, eles são apenas servos, instrumentos de Deus, que Deus dá à igreja, presenteia a igreja, e a igreja tem que cuidar muito bem dos seus pastores, porque o pastor é o presente de Deus para a igreja. Pergunte para alguém do seu lado: você tem cuidado do seu pastor? Você tem cuidado do seu pastor? O dever espiritual da igreja é cuidar do pastor, é trazer alegria ao coração do pastor, é ser um bálsamo para o pastor. Mas lembrando que o pastor não é ele que mantém a igreja aberta. A igreja não está aberta porque o pastor prega bem, porque o pastor ensina bem, porque o pastor canta bem, porque o pastor evangeliza, porque o pastor faz isso e aquilo. A igreja está aberta porque ela é de Jesus, e é Ele que mantém a igreja. Oh, aleluia. Oh, e Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Bruno, Ele continua operando. O que Ele fez no passado, Ele fará agora no presente, e fará também no futuro. Então Ele ainda continua dando visto a cego, fazendo surdo ouvir. Ele continua curando, restaurando, renovando, salvando, libertando. Eu só vou parar enquanto você der glória a Deus. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. E o pastor apenas prega a palavra, o pastor é apenas um instrumento, o pastor é apenas um arauto do rei, mas é o rei que faz milagre, é o rei que opera maravilha, é o rei que cura, é o rei que sara, é o rei que restaura, é o rei que renova, é Ele, e Ele é o mesmo. Aleluia. Ele não muda. No versículo 9, o autor da carta aos Hebreus diz assim: mais um dever espiritual nosso, Tainá: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Irmão, o que não falta hoje, Jennifer, Laís, o que não falta hoje são doutrinas várias e estranhas. E qual é o nosso dever como crente? Não nos deixar enganar. Por isso que eu tenho que conhecer a Bíblia.
Por isso, irmãos, que eu amo o culto de doutrina. Eu amo a escola bíblica dominical, porque são os cultos em que a gente vai aprendendo a Bíblia, que a gente vai crescendo no conhecimento. E eu tenho uma responsabilidade como crente, um dever como crente. Qual, pastor? Não me deixar levar por doutrinas estranhas. O que não falta, Eliseu, são doutrinas estranhas. O que não falta são doutrinas bem estranhas. No meio pentecostal nem se fala. São muitas doutrinas e várias estranhas, ensinamentos estranhos, pregações estranhas, ensinos estranhos. E nós, como igreja, não podemos deixar nos levar por isso. Nós temos que estar firmado na verdade. Quem pode dizer glória a Deus aí? Eu tenho que estar firmado na palavra da verdade, firmado na rocha, que é a palavra da verdade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Eu não posso me deixar ser levado por doutrinas várias, doutrinas estranhas. E o que não falta na internet, então, se alguém for para a internet, você vai ver coisa do Arco da Velha, você vai ver coisas estranhas no meio do arraial evangélico, pregações estranhas, cultos estranhos, coisas estranhas, rituais estranhos no meio evangélico. Você vê um sincretismo no meio evangélico. Em alguns lugares você não sabe se você está numa sinagoga, porque é candelabro, é arca da aliança, é bandeira de Israel, é pastor se vestir de sacerdote. Aí você diz, em outros lugares, movimentos estranhos que parecem mais um centro de umbanda, do candomblé, do que propriamente dito uma igreja evangélica. Nós não podemos nos deixar levar por doutrinas várias e estranhas, porque a igreja do Senhor que tem que estar firmada na verdade, na palavra. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. É por isso que o pastor tem que ensinar a doutrina, tem que ensinar a palavra, porque bom é que o coração, a alma, a sede dos sentimentos se fortifique com o que, pastor? Com graça, com graça. E com graça, graça é o que, pastor? Graça é uma referência à verdade, graça é uma referência à palavra de Deus, graça é uma referência à doutrina sem mistura. É bom que o coração se fortifique com graça e não com manjares, alimentos até satisfatórios, aprazíveis, mas que de nada aproveitam. Coisa que a gente ouve, mas não ajuda em nada. A gente ouve, mas não fortalece em nada. A gente ouve, até chora, mas não há mudança de vida. Mas esta palavra transforma, esta palavra liberta, esta palavra quebra as cadeias de Satanás, esta palavra muda a vida de vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que ele diz que é a responsabilidade, é um dever nosso se fortificar com o que, pastor? Com graça. É por isso que o pastor, e mesmo que às vezes algumas pessoas não gostem disso, eu não vou deixar de ser pastor. O pastor vai sempre insistir, venha ao culto. Eu sei que muita gente não gosta, e hoje nós vivemos numa sociedade que é extremamente repulsa a algumas coisas. O pastor, quando ele diz, venha ao culto, participe do culto de doutrina, venha à escola dominical, não é que o pastor está com alguma intenção ruim, não. A intenção é de ver você crescer, ser fortalecido. Oh meu Deus, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? A intenção é ver você ser alimentado, porque os dias são maus. A gente vive um tempo de engano, de misticismo dentro da igreja, um tempo de seitas e heresias que antigamente era em alguns lugares, agora entrou dentro da igreja, um modismo, igrejas estranhas, igrejas mundanizadas, onde o culto não parece ser um culto, parece ser um show, onde a igreja não parece ser igreja, parece ser uma boate, tem fumaça, tem luz colorida, tem igreja preta, tem um monte de coisa, mas a igreja do Senhor, ela é santa, ela é pura. O mundo, ei, não vos conformeis com este mundo. A igreja de Jesus não se conforma com este mundo. A igreja de Jesus, ela continua sendo santa, imaculada. Oh, aleluia. Ele vai vir buscar uma igreja separada. Então a gente tem que ter cuidado, e a gente precisa se fortalecer o nosso coração, não com manjares, mas com graça. Com graça. Porque os manjares, eles podem até ser prazerosos. Oh, que palestra maravilhosa. Mas só mexeu no emocional. Chorou e tudo. Saiu com lágrimas, molhou o chão de lágrimas.
Mas se não for a palavra da verdade, não vai ter mudança. Vai voltar do mesmo jeito, vai continuar do mesmo jeito, mas se for com a verdade. Oh, aleluia, alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Se fortifique com a verdade, se fortaleça na palavra, se encha dessa palavra. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus aí. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Olha o que diz versículo 10, acompanhe comigo por favor. Ele diz assim: temos um altar. É porque o autor aos Hebreus, eu quero sempre lembrar vocês que ele está falando a um grupo na sua maior parte, de judeus. Então ele vai sempre usar elementos do judaísmo para que eles possam entender. Ele vai dizer assim: nós temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Preste bem atenção. Ele está dizendo que a igreja tem um altar, assim como Israel tinha um altar, onde os animais eram expostos, eram sacrificados, e boa parte da carne do animal, Eliseu, o sacerdote poderia comer, era separado para eles. Só que ele diz que neste altar da graça, não no altar da lei, no altar da graça, os que continuam lá no judaísmo, servindo o tabernáculo, servindo o templo, não podem participar, porque o altar da graça só participa dele quem nasceu de novo. Eu vou repetir: no altar da graça só participa, só tem direito de comer deste altar quem nasceu de novo. No altar da graça, quem não nasceu de novo não participa. É por isso que ele diz: temos um altar, nós, a igreja tem um altar, de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, os que estão no judaísmo, os que não nasceram de novo, os que estão em religiões estranhas, religiões que não glorificam o Senhor Jesus, eles não podem participar deste altar, mas nós podemos participar. E esse altar quem é, pastor? É o próprio Cristo. Ele é o nosso altar. Então eu posso participar. E como é que a gente participa desse altar? Esse altar propôs para mim salvação, libertação, transformação, renovação, batismo com o Espírito Santo. Eu só vou parar quando você der glória a Deus. Dons espirituais. Esse altar dá vista cego, faz surdo ouvir, paralítico anda. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Santifica, purifica, renova, dá poder aos crentes, reveste de poder. Eu participo. Quem participa desse altar, levanta a mão e diga glória a Deus. Temos um altar que algumas pessoas não têm direito de comer, mas nós temos. Aponta a mão para alguém e diz: você tem. Você tem. Você tem direito. Os que estão no tabernáculo, servindo ao tabernáculo, Jair, não tem direito de participar deste altar. Não consegue experimentar deste altar. É por isso que muita gente está em algumas religiões, não participa deste altar. Porque por isso que Jesus disse para Nicodemos. O que Jesus disse para Nicodemos? É necessário o quê? Nascer de novo. Porque quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, não pode participar deste altar. Deste altar da graça só pode participar quem nasceu de novo. Deste altar da graça só pode participar quem tem o nome escrito no livro da vida. Neste altar da graça só pode participar quem é templo do Espírito Santo de Deus. Me ajuda aí, tá? Não, peraí, não, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu vou repetir: neste altar da graça, por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de quê? Do altar da graça, do trono da graça. Este altar que ele está se referindo, só pode participar quem rompeu com a religião sem vida. Quem rompeu com a religião morta. Esse altar da graça só pode participar quem rompeu com os ídolos, quem rompeu com os rituais mortos aos orixás, quem rompeu com as entidades. Esse altar da graça só pode participar quem rompeu com o mundo. Esse altar da graça só pode participar quem rompeu com esse sistema. Esse altar da graça só pode participar quem foi lavado no sangue. Este altar da graça só pode participar quem tem o nome escrito no livro da vida. Este altar só pode participar
temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, os que estão na religião sem vida, morta, ao judaísmo da sua época sem vida, lá no templo ainda de Herodes sem vida, ainda oferecendo animais sem vida. Aí o autor dos Hebreus diz: não, o nosso altar é Jesus. Por que altar é Jesus? Porque o altar era exatamente a base. O altar é a base de onde o animal era imolado. O altar nosso é o próprio Cristo. Ele não é apenas o altar, Ele é o altar e Ele é a oferenda. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, diga para alguém que está: eu tenho esse altar. Eu tenho este altar. Aleluia. Oh, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? É por isso que no versículo 11 ele diz assim: 11: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado. Mais uma vez ele faz uma alusão, Tainá, à lei. É bom a gente entender que ele está falando com um grupo de judeus. Então ele faz menção da lei, e para nós às vezes é meio difícil entender, porque nós precisamos compreender o contexto histórico do judaísmo. Mas eu vou explicar para vocês poderem entender. Ele diz assim: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, ou seja, os animais que eram sacrificados para expiar o pecado, que era trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Deixa eu explicar. Ele está dizendo o seguinte: que no dia da expiação havia um dia em Israel, um dia por ano, onde havia o sacrifício da expiação. Nesse dia, um animal imaculado era levado até o altar sacrificado, mas ele não poderia ser queimado no altar do holocausto, dentro de Jerusalém. Ele tinha que ser removido e levado para fora da cidade de Jerusalém, e ali reduzido a cinzas. Pastor, por quê? Vou explicar por quê. Porque o Calvário ficava do lado de fora de Jerusalém. Eu não sei se alguém entendeu. Por que Deus mandava no dia da expiação, que era um sacrifício para todo o povo? Quando era sacrifício para um indivíduo, poderia queimar lá dentro de Jerusalém. Quando era o dia da expiação, que é o sacrifício por todo o povo, o animal não poderia ser queimado dentro do arraial. Levava para fora das portas e queimava ele ali fora. Alguém poderia dizer: mas por que Deus exige isso? Aí quando veio Jesus, que vai morrer no Calvário, nós descobrimos que para ir para o Calvário ficava fora das portas de Jerusalém. O sacrifício expiatório seria levado para fora do arraial. Oh, aleluia. Oh, tem alguém recebendo a palavra. O sacrifício maior, expiatório de Deus, seria levado para fora. Ele passou pelas portas de Jerusalém, com um pesado madeiro nos ombros, saindo para fora, para levar o pecado da humanidade, a expiação da humanidade. Oh, meu Deus do céu. Alguém pode dizer glória a Deus? No versículo 12, ele diz assim: é por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu onde? Fora da porta. Ele é o sacrifício da expiação. É por isso que Moisés ordenou que esse animal, que seria o animal que seria sacrificado por todo o povo, teria que ser queimado fora da porta. Nem Moisés sabia disso. Quando Moisés ordenou, Deus mandou: tem que ser fora da porta. Moisés não sabia disso, mas Deus poderia ter falado: Moisés, sabe por quê? Porque quando o meu filho vier e morrer pela humanidade, ele vai ser levado para fora da porta. Então todo animal que representa o meu filho, na hora que for sacrificado para ser queimado, lá fora, porque é lá fora que o meu filho será sacrificado. Oh, aleluia.
Xalaba. Oh, aleluia. Ele morreu lá fora. Foi sacrificado no Calvário Eliseu, que era para fora das portas de Jerusalém. Era um lugar imundo. Não poderia estar dentro da terra santa. Mas o sacrifício expiatório também não era queimado dentro do arraial. Tinha que sair e queimar lá fora. E ele está dizendo, nós não precisamos mais viver no judaísmo, porque o Cristo de Deus já cumpriu a lei por nós. Nós não precisamos mais levar cordeiro para ser queimado lá fora do arraial. Por quê? Porque o cordeiro de Deus já foi imolado lá fora. Ele já levou o meu e o teu pecado. Nós não precisamos mais sacrificar sangue de animal algum. Deus não exige mais de ninguém sangue de animais, porque o sangue do cordeiro de Deus, o sangue que está sobre todo o sangue, já foi derramado. E sangue de nenhum animal pode substituir este sangue. É lindo. Aí ele continua no versículo 13, diz assim, parece que é um brado de um pastor, e o texto certamente é de um pastor. Ele diz assim, saiamos. Saiamos é rompa. Deixe para trás essa religião vazia. Saiamos ao encontro dele. Ele quem, pastor? O cordeiro, que foi morto fora das portas. Vai na direção dele, levando o seu vitupério. Vitupério é vergonha. Carregue a vergonha de adorar um Cristo que foi morto no madeiro, foi morto em um lugar de malfeitor. Não tenha vergonha disso. Carregue contigo esse vitupério e renuncie a si mesmo e segue esse Jesus. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus aí. Saiamos, saiamos. É uma voz pastoral dizendo, rompa com o judaísmo, rompa com essas religiões vazias, rompa com essa religião sem Deus. Saia e vá ao encontro daquele que pode mudar a tua história de vida. Parece que ele tem em mente algumas coisas, se eu não posso estar equivocado, mas para mim ele tem em mente também aquele texto de Ló, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e os anjos foram lá e disseram, sai depressa, saia deste lugar depressa, o juízo está vindo sobre Sodoma e Gomorra, rápido, rápido. Tem um texto de Apocalipse, eu não ia ler não, porque o tempo é pouco, mas como é culto doutrina, abre a tua Bíblia em Apocalipse 18. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 18. Por favor, não deixe de abrir não. A partir do versículo de número 1. Olha o que está escrito aí. Acharam? Diz assim, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Essa Babilônia que o texto de Apocalipse 18 se refere, é exatamente o sistema religioso fora de Deus. Todo sistema religioso longe de Deus, apóstata. A voz do anjo diz,
Sai dela, povo meu. Oh, aleluia. Oh, aleluia, alguém está ouvindo? Saiamos, bota lá, Gabi, saiamos, é romper com esta religião morta. Eles precisavam tomar uma decisão, eles não podiam continuar dentro daquele sistema judaico sem vida, e ele diz, rompa, saia, vá ao encontro daquele que morreu por você, daquele que entregou sua vida. Leve o vitupério, não tenha problema de ser zombado, de ser humilhado, porque você serve um Cristo vivo. Não, a Bíblia diz que se alguém quiser seguir Jesus, tem que negar a si mesmo, tem que renunciar a si mesmo. Não tenha vergonha de ser crente não, deixa de chamar de quadrado ou antiquado, deixa de chamar do que for, deixa de chamar de Bíblia, deixa de chamar de santarrão, deixa de chamar do que for. O que importa é seguir a Jesus, o que importa é andar com Jesus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Não queira parecer com este mundo de trevas para agradar este mundo. Não, você é diferente, você é sal, você é luz, você é salvo, você tem o nome escrito no livro da vida. Você é diferente. Quem vai morar no céu é diferente. Quem vai morar no céu é diferente. Deixa o mundo zombar de nós, deixa o mundo escarnecer de nós, deixa o mundo nos chamar de loucos, de fanáticos. Não importa. Na hora que a trombeta soar, eles vão procurar os loucos, os fanáticos. Já não estão mais nessa terra. Oh, aleluia. Levanta a mão para o céu. Aqueles que são loucos por Jesus, aqueles que romperam com este mundo, renunciaram a este mundo e vivem para Jesus. Aleluia. 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 Abrace a desonra. Assuma a sua posição de crente. Não tenha vergonha de ser crente. Não tenha vergonha de dizer que você é de Jesus. No versículo 14 ele diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas nós não somos daqui. Por que ele está falando isso, Eliseu? Porque para um judeu, Jerusalém é tudo. É a cidade santa dos judeus. Jerusalém para eles é a cidade de Davi. É a cidade escolhida por Deus. Só que Jesus, quando veio, disse assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eles precisavam romper também com Jerusalém terrena. Por que, pastor? Porque Deus preparou uma nova Jerusalém. Pega na mão de alguém e diga: tem uma nova Jerusalém preparada. Oh, aleluia. Oh, esta terrena vai passar. Esta terrena é passageira. Esta terrena não é permanente. Mas nós, servos de Deus, buscamos a futura, a nova, aquela que vai descer. Ah, meu Deus, deixa eu falar. Aquela que João viu. Eu vi descendo do céu como uma esposa ataviada a um marido. É ela, Nova Jerusalém, vai descer do céu ataviada para os crentes. Ei, nós não buscamos a Jerusalém terrena, nós buscamos a futura, a Nova Jerusalém. Há uma nova cidade preparada para nós. Quem entende isso, diga glória a Deus. Nós estamos presos aqui neste mundo. Não, nós não somos daqui, estamos de passagem, somos peregrinos. Nós vamos para lá, nós vamos para o céu, nós vamos para a eternidade. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Cuidado para que este mundo não te embarace. Cuidado para você não fazer morada permanente nessa terra. Viver como se você não fosse partir nunca. Nós não somos daqui.
nós buscamos a futura. Cuidado para nós não ajuntarmos muita coisa aqui, e quando partimos para a nossa nova morada, não temos nada. Saímos daqui tão bem-aventurados. Aí Jesus vem e diz: cuidado, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consome, mas ajuntai tesouro na futura. Na futura. Oh, aleluia, tem alguém. Hoje eu vim no culto de doutrina, ouvi esse pastor falar. Eu sei que não é muito desagradável, possa ser que o pastor às vezes seja um pouco desagradável. Não faço por mal, faço com todo carinho. Mas hoje nós juntamos mais um tijolinho lá em cima. Desde da hora que você saiu de casa, eu estou indo para a igreja ouvir a palavra. Eu estou indo para a igreja me fortalecer no Senhor. Eu estou indo, já tem algo lá no céu, já tem mais algo de Deus para tu, já está reservado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não temos aqui cidade permanente. Ele está exatamente alertando aqueles que eram judeus: se desprenda dessa Jerusalém, porque para eles a Jerusalém terrena é tudo. Ele diz: nós temos a futura. A futura. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita vontade de ir em Jerusalém. Conhecer o Oriente Médio é um sonho. Mas ainda que meus recursos não deem, ou Deus não me dê essa condição de visitar a velha Jerusalém, eu tenho certeza que na nova eu vou estar. E nós vamos estar juntos. Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí ele finaliza dizendo assim: portanto, versículo 15, Gabriela, portanto, já que eu estou buscando a futura, ofereçamos. Isso fala de para mim e para você. Ofereçamos. Não é só para mim, eu e você. Ofereçamos sempre. Isso significa que não pode ser só segunda-feira, não pode ser só terça-feira no culto doutrina. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, feriado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vai dando glória a Deus aí. Ofereçamos sempre. Por Ele, por meio dEle. Por meio de quem, pastor? Jesus. Por meio de Jesus ofereçamos a Deus o quê? Sacrifício de louvor. Pastor, então eu estou bem, eu canto muito. Eu canto 24 horas por dia. Não é este louvor que o texto se refere. Sinto muito te informar, que muita gente que canta bem não vai. Pode ser que alguém esteja cantando muito bem, mas não esteja agradando a Deus. Há pouco tempo, eu passei num caixa de mercado, e a moça jovem que me atendeu, ela estava cantando um pagode do mundo. Eu não sei se ela é de alguma igreja e percebeu que era o pastor. Quando eu passei, ela já estava cantando a música evangélica. Mudou o repertório. A Bíblia diz que nós temos que apresentar sacrifício de louvor. E o próprio texto explica o que é sacrifício de louvor. Fruto dos lábios. Fruto fala daquilo que nós produzimos. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que nós temos que oferecer a Deus como sacrifício? Atitude de uma vida que vai morar no céu. Atitudes de uma vida que diz realmente que é salvo. Atitudes de uma vida que diz que o nome está escrito no livro da vida. Eu tenho que oferecer a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que é, pastor? Atitude, sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios confessando. Deus espera o que de nós, ministros? Atitude de crente. Atitude de crente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, na praia, na fazenda, no sítio. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aí? Deus quer que nós sejamos crentes em todo tempo, em todo momento, em todos os lugares. Deus espera de nós uma vida santa. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam seu nome.
É isso que Deus espera de nós. É nosso dever como crente. Viver como crente perto da esposa e longe também. Perto dos pais e longe também. Perto do esposo e longe também. Na escola, na faculdade, no trabalho, aonde eu for. Eu estou de férias, mas não tirei férias de ser crente. Eu vou com Jesus para minhas férias. Eu vou com Jesus para a praia. Eu vou com Jesus para o cinema. Eu vou com Jesus para o teatro. Eu vou com Jesus aonde eu for. Eu vou com Jesus. Ele está comigo. Aleluia. Isso é sacrifício que agrada a Deus. Não, aqui não tem crente, pastor não está por perto, a igreja não está. Aqui eu posso. Jesus está vendo, e Ele está de olho, e os olhos dele são como chama de fogo, e Ele espera como sacrifício atitudes que glorificam o nome dEle. Aleluia. Oh, sempre, sempre, sempre. Eu achei que era só vir no culto, isso já agradava a Deus. Não, agradou a Deus muito você vir no culto de doutrina, mas agrada muito mais quando a gente sai daqui e tem atitude de crente. Na rua, no trânsito, na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, em família. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Versículo 16 diz assim: e não vos esqueçais da beneficência, é fazer o bem. E comunicação é demonstrar ajuda, é se aproximar no momento de socorro de alguém que precisa de socorro. Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Não apenas com a roupa, com a saia. Não apenas com a vestimenta, porque tem muita gente que se preocupa muito com a vestimenta. Será que Deus se agrada de eu botar essa roupa? É importante isso. Eu acho louvável quando alguém diz: eu estou indo à igreja, será que essa roupa está bem para mim sair como crente em Jesus? Eu acho louvável. Mas Deus se agrada muito mais com aquilo que você anda falando, com aonde você tem ido, quem são os teus amigos, qual é o teu comportamento fora da igreja. Deixa eu explicar uma coisa, irmã. Deus hoje não quer mais sacrifício de animal. Deus hoje não quer mais cabrito, carneiro, bodes. Não, hoje o sacrifício somos nós. Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Eu sou um sacrifício ambulante. Você também. Então aonde eu for, eu tenho que exalar um cheiro de um bom sacrifício para Deus. Oh, aleluia. Isso agrada a Deus demais. Quando a gente diz não ao pecado, quando a gente diz não à porta que se abriu, mas que de repente não é Deus. Quando a gente diz não a algum convite malicioso, maldoso, isso é culto. Isso agrada a Deus, isso louva a Deus. Quando a gente resiste à tentação, quando a gente diz: vai-te Satanás, sai, eu não vou ceder a esta tentação, isso agrada a Deus. Eu encerro. Isso é dever do crente. E para finalizar, no versículo 17 ele diz assim: obedecei a vossos pastores. Agora já não são os jubilados, nem os que morreram, agora são os que estão pastoreando o rebanho. E como deve ser, qual o dever da igreja com seus pastores? Obedecer aos pastores e se sujeitar a eles. Não, pastor não manda na minha vida, sem dúvida. Pastor não tem que mandar na vida de ninguém. Essa obediência é uma obediência santa. É uma reverência, é um respeito com, não porque é fulano de tal, por causa da unção que está sobre ele. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando alguém diz assim: mata Saul, Davi diz: eu levantar a minha mão contra o ungido de Deus.
Davi não olha para Saul, Davi olha para a unção que estava sobre Saul, ainda que Deus já havia se retirado, mas em outras palavras, Davi estava dizendo: se foi Deus que colocou, Deus que tire, eu não vou colocar a minha mão. É se sujeitar, é o respeito, é a reverência pela autoridade. Obedecer é reverenciar, é respeitar, é amar, apreciar, cuidar, zelar. É por isso que eu costumo dizer: não se envolva com pessoas que ficam falando mal de liderança pastoral. Não se meta, não se entremeta nesses grupos de Corá. Não fique leprosa como Miriam ficou. Não, saia rápido. Saia rápido. Zele pelo seu pastor. Obedeça ele com amor. Respeite o seu pastor. Se sujeita a ele no sentido de respeitá-lo como pastor. Por quê? Porque eles têm muita responsabilidade. Eles velam por vossa alma. Diante de Deus, quem está velando pela alma da igreja, do rebanho? O pastor. É ele que tem um acesso a Deus, não que nós não tenhamos como igreja, mas o pastor tem um chamado específico para cuidar das ovelhas, e ele há de dar conta delas, e eu tenho que obedecer ao meu pastor e me sujeitar a ele com amor, para que ele possa pastorear com alegria, para que o façam com alegria e não gemendo, porque que seria útil para um pastor pastorear com tristeza? Pastorear uma ovelha com tristeza é dever da igreja. E eu não falo isso porque eu estou aqui, estou falando segundo a Bíblia. Nós estamos encerrando a carta aos Hebreus, e ele está dizendo: obedeça ao seu pastor, se sujeita a ele, respeite ele, reverencie ele, porque ele vela pela tua alma, porque ele vai dar conta da tua alma. Tu está debaixo de uma liderança pastoral, e eu fico impressionado como tem pessoas que não levam a sério isso, que saem de uma igreja para outra sem sequer conhecer o pastor, sem sequer conhecer da onde surgiu aquela igreja, quem é aquele ministério. Eu já teve gente que me procurou: pastor, eu estou indo para outra igreja. Eu perguntei: qual é o nome do pastor? Ah, eu não sei. Ele está entregando a alma dele a alguém que ele nem conhece, nem sabe quem é. Às vezes é um homem que já trocou de mulher 2, 3 vezes, é um adúltero que está em cima do altar, é um prostituto que está em cima do altar, é um falso pastor que está em cima do altar, e as pessoas entregam sua alma a uma pessoa dessa. Como essa pessoa vai ter condição de velar pela alma de alguém? Eu fico impressionado de ver, e hoje o debate na Rádio Melodia, foi exatamente sobre isso. Ministérios que são abertos em dissensão, ministérios que são abertos em contendas, igrejas que se fundam porque o pastor rompeu com aquele ministério, abriu uma igreja para ele, se desvinculou da igreja, brigou com o pastor presidente, saiu, abriu uma igreja, levou o rebanho, e um monte de gente indo por esses atalhos perigosos. Esteja debaixo da bênção, meu irmão. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Aponte a mão para alguém e diga: esteja debaixo da bênção. Esteja debaixo da bênção. Quem vela pela tua alma tem que ser alguém de Deus. Quem vela pela tua alma tem que ser um pastor chamado por Deus. Quem vela pela tua alma tem que ser alguém íntegro, alguém que tenha exemplo, alguém que seja irrepreensível, alguém que cuide bem da casa, da família. É isso. Tem gente indo atrás de bons pregadores, bons cantores, por causa que a igreja está cheia, o pastor é famoso, ele entrega tudo que é revelação, ele canta bem, prega bem, profetiza. Isso não vale diante de Deus. O que vale diante de Deus é alguém que foi chamado por ele, que está lá velando pela alma da ovelha. E como é que eu devo me comportar diante desse pastor? Obedecer. 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 Obedecer e se sujeitar, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta, para que o façam com alegria. Irmão, eu encerro. Ele diz que a ovelha tem que proporcionar ao pastor alegria. Alegria. É dever da igreja, da ovelha, proporcionar ao pastor um pastoreio com alegria.
Ovelha que vive fazendo pastor gemer, isso não vai ser útil para o ministério pastoral dele. Isso vai acarretar doenças emocionais no pastor. Ovelhas que ao invés de trazer alegria ao coração do pastor, fazem o pastor gemer. Fazem o pastor chorar. Eu não estou me referindo a pessoas com problemas, porque problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Mas tem ovelhas que faz pastor gemer, porque são insubmissas, irresponsáveis, levianas, contendeiras, causam divisão, facção, criam grupinhos, divide igreja, ofendem, machucam, maltratam. Isso não pode ser visto com bons olhos pelo nosso Deus. Irmão, hoje a gente tem que sair daqui com: Senhor, no que depender de mim, mesmo com todos os meus problemas, eu vou ser um bálsamo. Eu vou ser um bálsamo para o meu pastor. Eu vou ser como Arão e Ur, vou estar ao lado, vou emprestar os ombros, vou dizer: pastor, pode contar comigo, não sou perfeito não, tenho os meus problemas e eu preciso da sua ajuda, mas eu quero trazer alegria ao seu coração. Oh, aleluia. Quem está ouvindo o que eu estou pregando? É não tornar o ministério pastoral um fardo. Não se preocupe com os seus dilemas, seus problemas, suas aflições. Não, pastor, ele é capacitado por Deus para te ajudar. Eu não estou me referindo a problemas, a crises que a gente enfrenta, a lutas no lar, na família, problemas conjugais. Pastor é capacitado, Deus dá a graça ao pastor para ajudar. Eu estou me referindo àqueles que fazem pastor gemer por causa da sua insubmissão, sua falta de respeito, sua falta de responsabilidade com as coisas de Deus, com as coisas do céu, sua falta de temor, sua vida descompromissada do Evangelho. É esses que fazem o pastor gemer. Eu espero que aqui não tenha ninguém nessa natureza, e eu espero que não tenha. Mas esses que fazem o pastor gemer, é nosso dever, segundo a palavra, obedecer, sujeitar, orar pelo pastor, interceder por ele, clamar: Senhor, meu Deus, eu quero tirar um momento de oração pelo meu pastor, quero pedir por ele, pela saúde dele, pela esposa, pelos filhos, pela vida financeira do teu servo, Senhor, para que tu continue dando a ele. Irmãos, a igreja precisa cuidar do seu pastor. Eu não sei quanto tempo ficarei aqui, mas eu não estou falando porque eu estou aqui, eu estou falando que é o nosso dever como ovelha, cuidar do nosso líder, orar por ele, interceder por ele, porque dentro da igreja, o alvo maior de Satanás não são vocês, é o pastor. O alvo maior do diabo é a liderança. É ele que o diabo quer acertar de primeira. E a igreja? Há uma igreja orando, há uma igreja na retaguarda, há uma igreja, como é bom quando o nosso pastor vem para a igreja feliz da vida. Como é bom quando eu olho o meu pastor entrando com alegria nos olhos. Como é bom quando eu olho o meu pastor subindo no púlpito com um sorriso brilhante. Isso é bom, mas nós, o que temos feito para que isso aconteça? O que eu e você temos feito para que nosso pastor possa vir para a igreja mais alegre, mais feliz? Se depender de mim, meu pastor vai vir para a igreja alegre. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se depender de mim, meu pastor vai pastorear com alegria. Se depender de mim, o ministério pastoral não vai ser um fardo, vai ser bênção. Fica de pé. E nós vamos fazer um propósito com Deus aqui hoje. De tudo que a gente aprendeu aqui, não foi pouca coisa não, hein? Vai estar no YouTube para você ouvir de novo. Eu e você, não apenas eu, você também. Eu quero viver isso. Eu não quero apenas ouvir. Não, irmãos, se isso que eu ministrei aqui hoje entrou aqui, saiu aqui, não valeu de nada a gente ter vindo aqui hoje.
Mas se você está aqui dizendo, eu quero viver isso, eu quero viver uma vida de salvo, eu quero viver uma vida de convertido a Jesus, eu tenho o meu dever como crente, eu quero colocar em prática o meu dever como crente, e tudo que o pastor falou desde o versículo 7 ao 17, eu quero viver isto, eu quero colocar em prática. Então coloque a mão no seu coração para a gente orar. Aqueles que querem viver, tem até um louvor que diz, eu quero viver algo novo, e é isso, eu quero viver, Senhor, oh, aleluia, eu quero viver uma vida de crente, eu não quero ser uma estrela, um popstar, ser conhecido, estar com meu rosto nos grandes outdoors, nos grandes eventos. Eu quero ser conhecido no céu, quero ser um crente de verdade, quero ser uma ovelha de verdade. Ah, meu Deus, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Eu quero viver uma vida que agrade a Deus, eu quero viver uma vida que louve ao Senhor. Eu quero andar como crente, me comportar como crente de verdade, perto ou longe do meu pastor, eu quero trazer alegria ao coração do meu pastor, eu quero também ser uma bênção na vida do meu irmão, da minha irmã, eu também quero ser uma bênção na vida do conjunto do departamento, eu quero também ser uma bênção na vida da liderança do departamento, eu também quero ser uma bênção no grupo de louvor. Ah, Deus, tem alguém ouvindo o que eu estou dizendo aqui, tem alguém orando, e hoje nós estamos rompendo com muita coisa aqui hoje, dizendo, Senhor, eu quero viver o que Tu queres que eu viva, eu quero ser o que Tu queres que eu seja, Senhor, eu quero romper comigo mesmo com atitudes, eu quero romper comigo mesmo com práticas, eu quero romper comigo mesmo com aquilo que está te entristecendo, e eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nessa noite nós estamos aqui diante do Teu altar, e nós desejamos viver tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Bem sabemos que não somos perfeitos, que somos falhos, que erramos, mas nós queremos viver, Senhor, uma vida que glorifique o Teu nome. Nós queremos viver uma vida que exalta o Teu nome. Nós queremos viver como crentes de verdade, aonde quer que estejamos, em qual for o dia da semana, em qual mês do ano, em que ano que for, nós queremos ver uma vida de verdade, nós queremos ser crente de verdade, nós queremos andar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Vem com o Teu poder nessa noite sobre nós, vem com o Teu poder nessa noite sobre a Tua igreja. Deus, quebra todas as cadeias e dá a Tua bênção a nós, nos reveste do Teu amor, nos enche da Tua presença, nos enche da Tua santidade, nos enche, Senhor, da Tua alegria, nos enche, que nós sejamos, Senhor, um bálsamo na vida de alguém, que nós sejamos saúde na vida de alguém, que nós sejamos instrumento Teu na vida de alguém, que nós sejamos, Senhor, ferramentas Tuas para a vida de alguém, e que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, que quando alguém se deparar conosco, possa glorificar o Teu nome, possa exaltar o Teu nome. Nós queremos ser uma bênção em Tuas mãos, nós queremos dar frutos que confessam o Teu nome, nós queremos dar frutos de um novo nascimento, nós queremos dar fruto de mudança de vida, nós queremos dar fruto que exalte o Teu nome. Ministra essa palavra sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Nós já vamos encerrar agradecendo o Senhor por essa noite. Quantos foram abençoados? Vem cá, irmã Andresa, fazer esta oração, finalizando o Senhor, agradecendo a Deus. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus? Diga glória a Deus. Vamos encerrar orando ao Senhor, agradecendo a Deus. Irmã Andresa vai fazer aquela oração bem objetiva. Andresa, sobe aqui, por favor. Agradecendo a Jesus por essa noite, que Deus ministrou essa palavra ao nosso coração. Cumprimento a maneira que vai do Senhor, amém.
Amado Deus, querido eterno Pai, Senhor, grato nós somos a Ti, Senhor, por essa noite maravilhosa a qual o Senhor nos concedeu, pela Tua palavra, Senhor, que foi tão, meu Pai, impactante, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo, Senhor, nessa noite. Também agora nós pedimos, Senhor, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Nos conceda uma noite abençoada, Senhor, que a Tua palavra fique ecoando em nossos corações e que em tudo a nossa vida venha ser para louvar e para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, agradecidos somos, em nome de Jesus, amém. Estenda as tuas mãos, receba a bênção de Deus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam, e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Pode abraçar, pode cumprimentar. Deus abençoe. Tenha uma noite muito abençoada em nome de Jesus.